Eu sou a professora Edione Vieira e hoje tenho a responsabilidade de compartilhar os meus conhecimentos com vocês a respeito da ferramenta da abordagem educacional por princípios intitulada Oportunidade de Serviço. Muito bem, dentre os estudos dos quais vocês já têm feito e outras ferramentas que vocês já devem ter estudado, hoje nós vamos focar sobre esta aprendizagem, oportunidade de serviços. O que vem a ser isso? Uma das palavras, duas palavras que estão intrinsecamente ligadas, relacionadas a esta ferramenta, se chama liderança servidora ou líderes servidores. Diante disso, nós vamos buscar compreender o que esta ferramenta contribui na formação dos nossos alunos. E para isso, eu quero iniciar com uma inspiração da qual eu oriento que vocês estudem o seu e-book, do qual consta um link que vocês poderão assistir a uma entrevista deste personagem. Quem é ele? É a história de um jovem rapaz, hoje um jovem adulto, já está acima dos seus 30 anos de idade, porém, aos 6 anos de idade, ele se sentiu inspirado, motivado e desafiado diante de um tema, de um assunto que a professora em sala de aula expôs. Na época, ele tinha 6 anos de idade. Ele é um jovem canadense. Estudando lá os seus anos iniciais, a professora apresentou um tema do qual envolvia a carência de água potável no país do continente africano chamado Uganda. Diante disso, o jovem, a criança Rian, se sentiu incomodado. Pensou, de que forma que eu posso fazer diferença nessa situação que essas pessoas vivem ali? E aquilo ficou incomodando e ele levou ao conhecimento dos seus pais, pesquisou sobre o assunto, ficou curioso para saber qual seria o custo que precisaria para tentar levar água potável, ou seja, o objetivo era um poço e que este poço, a perfuração de um poço, pudesse então conduzir àquela solução para viabilizar essa água potável. Muito bem, diante disso, com aquela tenra idade, ele conseguiu alcançar seu objetivo e abriu o primeiro poço. Veja, ele criança sentiu um grande desafio e, obviamente, com a ajuda de adultos, conseguiu doações, conseguiu valores e, por fim, atingiu essa meta naquela etapa da sua vida. E o restante eu vou deixar para que você possa assistir ao vídeo que ali no seu e-book consta o link e você poderá ver como que no decorrer dos anos seguintes, o que aconteceu com a trajetória desta criança que cresceu, se tornou um adolescente, se tornou um jovem, o jovem atingiu uma maturidade e quais foram os resultados então dessa atuação, dessa ação que ele produziu, certo? E vamos continuar aqui com a nossa aula. Quais são as palavras-chave que envolvem o tema oportunidade de serviço? Nós temos aí pelo menos 4 que eu destaquei para vocês que envolvem a própria palavra em si, oportunidade, a palavra serviço, o ato de servir e também liderança. Essas 4 palavras, ao estudá-las, a entendê-las e o significado que elas trazem, elas nos dão a compreensão daquilo que envolve esta ferramenta. Eu quero destacar líderes servidores. O que é ser líder? O que é liderar? É conduzir um grupo de pessoas ao prol de um objetivo, de uma ideia, de um projeto. Ser líder é aquele que segue em frente, que ele conduz, que ele pensa, que ele organiza, planeja e ele também tem debaixo da sua responsabilidade pessoas para conduzir. E o que vem a ser servo, servidor? Bom, nós temos em primeiro lugar o exemplo de Jesus Cristo,
o qual se colocou na função de servir ao próximo. Então, a palavra servo pode ser um homem, uma mulher, que ele tem um propósito, e nesse propósito ele atende o próximo através de um serviço, de um trabalho. Então, essas são as palavras que podem nortear o nosso estudo desta ferramenta. Mas qual é a verdade bíblica que fundamenta? Acompanhem comigo. Provérbios 28:2 nos diz que, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. E temos a verdade de Jeremias 3,15, que diz o seguinte: Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Por isso que dentro da abordagem educacional por princípios, e se você relembrar qual que é o propósito desta abordagem, o que está definido ali, até oriento para vocês visitarem e navegarem no site da AECEP, www.aecep.org.br. Ali você vai encontrar, entre diversos materiais, a definição clara de que a abordagem educacional por princípio é uma ferramenta de ensino e aprendizagem que parte então do raciocínio das verdades bíblicas, identificando os fundamentos, conduzindo a reflexão da causa para o efeito, mas que ela tem objetivos muito claros, são produzir frutos. Quais são esses frutos? É o caráter cristão, é uma competência realizadora, é uma cosmovisão cristã, uma erudição e, principalmente, líderes servidores. Através dos princípios governamentais, fundamentados na filosofia dessa abordagem educacional por princípios, eles vão colher frutos como uma cosmovisão cristã fundamentada e os frutos, eles vão mostrar a transformação que ocorre do interno, ou seja, de dentro para fora. Por isso que Rubens Cartacho, um dos nossos capacitadores da AECEP, ele traz uma frase que diz o seguinte: o ato de servir envolve trabalho significativo, geralmente dirigido a favorecer o bem-estar geral. Quando encorajado desde cedo, alimenta a alma da criança com dignidade e a faz-se sentir-se útil e produtiva. Por isso que eu trouxe para vocês o exemplo do Rian, logo ali de início. Que lindo a gente pensar que desde a mais tenra idade, uma criança pode ser inspirada, motivada, conduzida a ter atos transformadores a favor da sociedade. E isso sem limitações territoriais. Quando trouxemos a história do Rian, nós falamos de uma criança morando no Canadá. E o ato dela, as ações, foram com o objetivo de ajudar outra nação, no caso, Uganda, um país localizado no continente africano. Mas vamos lá. Você pensa assim, professora Edione, como formar líderes servidores? E acompanhem comigo, neste slide, as esferas que você pode atuar dentro da sociedade. Veja bem, quando nós pensamos na leitura e na escrita, quando identificamos nos nossos alunos dons, talentos, facilidades, as inteligências emocionais, as inteligências que cada um deles tem, podemos identificar algumas esferas que eles podem servir. Quando observamos a leitura escrita, podemos pensar que na área da comunicação podemos ter futuros jornalistas com significância, que podem fazer diferença na área da família, na área da educação. Quando olhamos para um outro segmento, que é a própria educação física e as artes, temos ali a área da saúde. Olha, vamos relembrar, tivemos não muito tempo atrás as questões da pandemia, que afetaram o mundo de forma geral. Os profissionais da área de saúde se fizeram presentes de forma única e singular,
com ações efetivas, se colocando a favor de uma nação, dos povos, do próximo. Esta é uma esfera que pode atuar. Dentro dos bancos escolares, podem sair líderes que vão servir nações com os seus dons, com seus talentos. Vamos lá. Quais são as outras áreas? Podemos ver a história e geografia, quando nós temos exemplos de lideranças governamentais, quando temos na área transcultural, missões, jovens que conhecem e projetos lhes são dados, organizados, e eles envolvem um trabalho significativo e que traz grande diferença. Na área da matemática e das ciências, quantos dons e talentos nós temos, inclusive quando nós pensamos os benefícios que são trazidos através das ciências, das descobertas, da própria tecnologia, da economia. Então, formar líderes servidores não tem limitação. Não tem, só pode ser nisso, só pode ser aquilo, só pode ser na igreja. Não. Os bancos escolares, o lugar que nós servimos, quer seja numa esfera eclesiástica, quer seja dentro de um projeto social, quer seja dentro de um projeto transcultural, dentro da escola, escolas governamentais, escolas de municípios, como também escolas privadas, em cada ambiente nós podemos estimular. E sem dúvida, dentro da nossa família também. A cada momento nós podemos inspirar. Olha só, trago para vocês mais um exemplo de inspiração. Me acompanhem com a história da Lilian Weber, uma senhora que, mais de 100 anos de idade, entendeu um propósito na sua vida. Ela tinha a habilidade de costurar e ela assumiu e iniciou um projeto que era de fazer vestidos para crianças africanas. E ela perseverou e ela dizia: é o que eu sei fazer, eu tenho condições de fazer. E a palavra de Deus testifica a respeito do Salmo 92,14, que diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Por isso que ser líder servidor não tem limite de idade. Aqui iniciamos com uma inspiração de uma criança. Aqui temos também uma inspiração de uma senhora já idosa que colocou à disposição o seu dom, o seu talento, a sua habilidade de costurar e entendeu que o desejo era costurar vestidos para as crianças africanas. Eu quero compartilhar uma foto muito pessoal que também é um exemplo de uma tia minha, hoje já falecida, faleceu aos 103 anos de idade, que também entendeu um propósito. Ela tinha uma habilidade de fazer crochê. E ela juntava fiozinhos de lã, fios de linha, ela aceitava doações. E ela, os dias dela e os anos finais dela, já limitada para poder ficar sentada, ela fazia do seu dia um trabalho que ela tinha o objetivo de era costurar toquinhas, luvas, sapatinhos para doar ao Hospital Erasto Gettner, localizado aqui na cidade de Curitiba, que trata então de pacientes vítimas do câncer e também crianças que são atendidas no Erastinho. Este foi um objetivo dela que ela percorreu nos anos finais da sua vida. Na sua velhice, ela compreendeu que ela podia ser útil. E assim ela fez e marcou a vida de muitas pessoas. Tem mais um projeto, uma oportunidade de serviço que acontece atualmente na igreja da qual eu frequento, e meu esposo, ele foi chamado, desafiado para fazer um trabalho que se envolve catador. Da região de um bairro com vulnerabilidade social, na cidade de Curitiba, Paraná, existe um bairro onde a maioria daquela população sobrevive do que se chama hoje das recicladoras. Para fazer o trabalho da reciclagem, os carrinheiros, aqueles que vão nas casas, nas ruas, que recolhem lixos, eles levam para esses lugares dos quais esses lixos são reciclados e se torna uma fonte de renda para as famílias.
Esse projeto surgiu e entendeu que através da visitação a esses locais, a palavra de Deus poderia ser levada através de uma verdade bíblica fundamentada em Isaías 53, 4, 5. Quando ali está dizendo que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as enfermidades, ele carregou, ou seja, ele foi o primeiro que catou a dor do ser humano para trazer alívio. Por isso, a razão do projeto se tornou catador. Queridos, fora isso, são inúmeros os projetos que hoje a atuação global desenvolve, não somente dentro do Brasil, como fora do Brasil. Vocês terão oportunidade de poder conhecer e também ser inspirados a desenvolver projetos que se encaixem dentro desta ferramenta, que são oportunidades de serviços. Por isso que quando nós pensamos, vamos raciocinar, palavra-chave. Que palavra-chave é essa? É aliança. É uma dos princípios governamentais que nós podemos encaixar, pensar e trabalhar, raciocinar junto a esta ferramenta. A ideia guia nos fala que oportunidade de serviço é uma forma de expressar o amor de Deus aos semelhantes através de atos simples e transformadores. A atuação global, ela tem entendido este chamado e tem feito ações efetivas e transformadoras. Temos hoje em torno de 10 países que já têm acesso a um currículo totalmente desenvolvido dentro da AEP, como também tem ações transformadoras que vão de encontro e em respeito às próprias questões culturais dos países. São esses gestos, são essas ações, são essas oportunidades de serviço que têm feito grande transformação, grande diferença e que tem inspirado as nações a poderem prosseguir e também a serem criativas dentro da sua própria cultura, dentro da condição do entorno social e cultural que elas vivem. Por isso, a aliança ela representa um dos 7 princípios governamentais que se encaixam perfeitamente dentro desta temática. Agora vamos pensar, eu te convido para pensar junto comigo. De que forma podemos despertar o desejo de servir ao próximo com alegria e boa vontade? Como o seu coração tem lidado com esse desafio? Hoje você já está envolvido com alguma oportunidade de serviço? Seja na cidade que você mora, na igreja que participa, no espaço, enfim, cultural, algum projeto social? O que tem tocado o seu coração? Segunda questão para relacionar com a sua vida. Como educador, quais são as formas que você tem utilizado para inspirar os seus alunos a servir ao próximo? Me recordo durante o período em que atuei como orientadora educacional, professora, diretora de uma escola particular de ensino que atua com abordagem educacional por princípios, da qual nós aproveitávamos uma oportunidade que envolvia gincanas na escola, de que as crianças pudessem trazer um determinado tipo de alimento. Cada alimento que trazia, depois ele era reunido e entregue a um orfanato. Isso é uma ação simples. Outras ações, quando no Brasil tem a comemoração do Dia da Criança, que ocorre em outubro, no mês de outubro, naquele mês também havia um desafio de que, assim como eles recebiam brinquedos, eles poderiam também doar e ofertar um brinquedo para outras crianças. E assim era feito, e era feito o registro disso. Tivemos uma outra ação muito significativa, que foi preparar kits de higiene básico para doação num hospital. E ali aquilo foi entregue e também foi representado com a visitação no hospital, com cânticos de visitação, de amor ao próximo.
São ações que podem parecer pequenas, mas são oportunidades de serviço que elas inspiram, que elas envolvem e que daí podem surgir outras tantas significativas. Tivemos também na nossa região e também no estado do Paraná períodos de grandes chuvas, de alagamentos e que devastou regiões e populações. E da mesma forma, o recolhimento de roupas que pudessem fazer ações efetivas para ajudar o próximo. Da mesma forma também, recolhimento de livros didáticos, livros infanto-juvenis com uma cosmovisão cristã, os quais são recolhidos e são doados para as viagens missionárias ao continente africano. A atuação global, ela tem feito esta ação como muitas outras, das quais ela desafia os projetos, as próprias turminhas, para que elas possam se solidificar no entendimento de amar ao próximo, amar ao semelhante. Quando assim o fazemos, nós estamos desenvolvendo um caráter cristão em nossos alunos. E claro, precisa começar em nós também esse desejo. Por isso que nós colocamos aquelas perguntas ali para pensar a partir da nossa própria vida. E por fim aqui, uma tela para apresentar algumas das ações da atuação global em parceria com a ECEP Missões, da qual nós temos crianças aqui servindo, quer seja com a pintura ou a restauração de um espaço físico, crianças que também trabalham a favor do meio ambiente, crianças que em fóruns educacionais elas servem também com seus gestos simples e transformadores. E por fim, eu deixo para vocês e incentivo para que vocês possam estudar o material que está no e-book. Ali vocês vão ter algumas atividades de registro para poder aprender, para poder sentir o quanto vocês podem se envolver e levar à prática. E por último, eu quero dizer e dar uma dica, se você tiver oportunidade de adquirir um livro, que é do Darren Miller. Ele se intitula Vocação e diz assim: escreva sua assinatura no universo. Este livro do Darren Miller, ele fala sobre esse tema, vocação. Todos nós recebemos de Deus um dom. Deus nos presenteou com o dom a partir do momento em que nós dissemos sim, eu quero caminhar contigo. E diante desse dom, eu trago esse desafio como professora. Que tal você escrever a sua assinatura no universo? Por isso, continue se dedicando, aprendendo, estude, conheça mais, se aprofunde, porque nós representamos uma cruz. Somos o povo da cruz, a cruz de Cristo Jesus. Continue firme nos seus estudos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.